Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso Pondera Podcast, seu podcast preferido de mãe e filha. E hoje... Mãe e filha, com plateia e tudo. Com plateia e tudo. E natural. hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Mais especificamente sobre... Relacionamentos amorosos. Mais especificamente de conselhos, talvez, de uma mãe. Ah, não sou boa pra dar conselho e uma visão de filha. Mas é o podcast, eu tô explicando o conceito pra vocês. Primeira pergunta. Ai, tem pergunta? Tem pergunta, eu vou colocar aqui a questão na nossa frente, eu também vou responder. Jesus, tá. Porque vamos supor que aqui tem um adolescente na nossa frente, e ele vai fazer essas perguntas pra nós. E a gente vai tentar responder com calma e amor, porque é difícil falar com adolescente. Tá bem? Okay. Como saber se ele é a pessoa de Deus pra mim? Sim, quem vai responder? Você ou eu? Você quer começar? Você disse que tinha alguma coisa sobre, não foi? Não, a pergunta vai você. Eu quero saber o que você pensa disso. O que eu penso sobre isso? Que se você tá fazendo essa questão... Quem tá procurando é ela, eu já encontrei o meu. Quem tá procurando é ela, eu já encontrei o meu. Então, assim, primeiro ela fala, depois eu falo. Como saber se ele é a pessoa de Deus pra mim? Eu acho que muita gente, adolescente, o que eu mais vejo é muita gente procurando sinal de Deus. E, meu amor, se você for procurar sinal... Eu tinha uma amiga que ela fez assim... Era tipo aquelas superstições, de tipo assim, se a maçã cair da árvore agora, é porque ele é o amor da minha vida. Ai, Jesus. Sério que tem gente que faz isso? Mas assim, é muito comum isso na adolescência. Então, se é desse tipo de saber que ele é de Deus, assim, por sinais, é muito improvável. Muito perigoso. Muito perigoso. É porque muita gente escuta histórias de pessoas que realmente aconteceu dessa forma e acha que você tá dentro desse pacote. Muitas vezes você não vai estar. Isso é raro de acontecer. Que tem um sinal, tem alguma coisa, tem um sonho. Isso é raro. Então, assim, eu acho que a forma que eu busquei pra saber se a pessoa é de Deus pra mim... Tem uma pessoa, gente? Não tem aqui, ó. Tá livre. Tá livre, mandem currículos. Mas forma como eu tentei, tipo, fazer minha cabeça pra saber que é a pessoa pra mim foi estudando como? Vendo, por exemplo, um podcast. Um podcast que fala sobre isso. Sobre isso. Na minha época não tinha podcast. Não tinha podcast, exatamente. Então teve que tomar na cara mesmo. Teve que, ó, sinal do alto. Teve que fazer aí já foi a maçã, né? Já foi na base da maçã. Por aqui, foi mesmo, tipo, por podcast. Eu assisto uma menina no YouTube que eu indico muito para minhas amigas. Ela ensina sobre comportamentos. Que é a Dandara Maia. Ela fala sobre homens de valor, sobre mulher de valor. Então, eu comecei a pesquisar bastante também sobre os homens de valor. E como achar, literalmente, valor em um homem. Você tá vendo assim? Menina. Toma, que ela tá preparada. Só basta Deus enviar o varão agora. Deus só tá preparado, ela só precisa do varão. Então, porque por enquanto é só rejeitando. Ah, tinha visto, você também tá de preto. A gente tá igualzinha. É verdade, olha isso. Ai, que lindo. Eu vou tirar uma print. Espera, foto. União. Então foi isso, procurar entender por pessoas que já sabiam mais do que eu. Então, pessoas principalmente da internet. Segundo, procurar com a minha mãe conselhos. E terceiro, procurar me melhorar. Me tornar a mulher que eu quero ser dentro de um relacionamento. Voz da experiência. Quantos relacionamentos você já teve? Vários. Com Deus. Vários. Com Deus. Não, mas é verdade. Sério, porque eu acho que quando eu me preparo e quando eu formo em minha mulher que eu quero ser, na minha cabeça, pelo menos, eu já tô atraindo a pessoa certa pra mim. Sim. Porque se eu me acho uma mulher de valor e se eu sei que eu não sou pouca bosta, eu não vou aceitar uma pessoa que é pouca bosta. Agora, se eu tô muito preocupada só com relacionamento, eu não me desenvolvo, eu vou aceitar qualquer coisa. Entendeu? E se você tem 15 anos e tá perguntando se ele é o homem certo pra você, provavelmente ele não é. Então espera até os 18 e se ele ainda estiver na sua vida, aí ele é. Entendeu? Não namore com 15 anos. Muito bem, então assim, vamos lá. Na minha época não tinha YouTube, não tinha podcast, eu não tinha acesso a buscar informação como hoje. A minha linda. Então ela tem bastante experiência, ela teve mais experiência. Ligada a experiências e coisas que eu sou casada já há 22, vou fazer 23 anos de casada, já tô com seu pai há quase 28 anos, então eu tenho aqui um chãozinho para poder, de experiência. Mas assim, uma coisa que eu quero falar com você, tá? Primeira coisa, você tá na igreja e aí você conhece um varão super espiritual, um varão que lê a Bíblia.
que pratica, aí Toma. você olha, cara bonito, ou Nossa, não. alto, nossa. Ou não. Ele lê a Bíblia, ele é líder na tua igreja, ele é servo, e você olha e diz, uau, É o homem de Deus esse é pra o mim. homem de Deus pra mim. Deixa eu falar uma coisa, e essa é uma coisa que eu vivi e eu posso dar conselho. A primeira coisa que você tem que olhar num homem é o caráter dele. Nossa, mas a primeira coisa não tem que ser se ele teme a Deus. Você não sabe se ele teme a Deus. O fato dele ir na igreja, o fato dele ler a Bíblia, o fato dele fazer essas coisas não significa que ele é um homem de Deus. Sim. Ele é um homem de Deus agora. Você não Sim. sabe como vai ser amanhã. Sim. Então Não significa que você pode ficar com alguém que não faça as coisas pra Deus, né? Sim, não. Seja mal entendida. A mão aqui não, eu tô falando do outro lado, tô falando de estar na igreja e a pessoa achar que porque o cara é líder, porque o cara tá servindo na igreja, que ele E toca bateria. Porque a gente tá falando de casamento, uma coisa que tem que ficar muito claro aqui, que tá muito deturpado, é que, gente, casamento tem que ser uma vez só. Ai, que antimoderna. Casamento foi estabelecido por Deus. Vai ser uma Se vez você só, errar na sua escolha, Já então, era. Aí que você vai bagunçar a sua vida. Então, assim, um homem, ele mostra ser religioso, mostra ser cristão, aquela coisa toda, tudo isso aí é importante. Mas se ele é um cara que não tem caráter, ao longo do tempo essa parte espiritual, como é que eu vou dizer isso? Gente, assim, ó, parte espiritual num homem você ajuda a construir e ele pode mudar. Agora, o caráter, não. Por exemplo, vou dar um exemplo dessa semana, que nós vivemos algo junto com um homem de Deus, e ele estava ali contando um plano que ele queria ter para ajudar o filho dele a fazer tal coisa, mas esse plano era uma mentira que ele estava contando. Sim. Ok? Ou seja, Já dá pra ver o caráter ali. Caráter. É, isso que eu ia falar. Pequenas coisinhas, Você sentar você ver o que é pra o que tem ou não conversar. caráter. Você sentar pra conversar, porque muita gente, quando é mais nova, assim, adolescente, jovem adulto, tá com tempo de comunhão com os adolescentes, todo mundo junto, e começa a ver coisa na pessoa e tudo bem, você gosta dela. Mas e o conversar, sabe? E o sentar, vamos conversar, vamos falar, vamos se entender, não só ali no momento com todo mundo junto, pra você conseguir ver, e não só virtualmente. Na minha opinião, porque você conversar só pelo WhatsApp, só pelo Instagram, a pessoa pode falar qualquer coisa e às vezes não é verdade. Às vezes você tá apaixonada ali numa ilusão. Depois de anos, você pode não conhecer a pessoa, Adriele. Mesmo depois de anos, você pode não conhecer a pessoa. Então aqui eu falei... Mas você tá complicando muito a situação. Não, gente, crente, mas não é crente, conhece ou não conhece? É pra chegar no ponto, entendeu? Então vai, estrutura, porque a adolescente não vai entender isso aí. A primeira coisa que nós falamos aqui é sobre caráter. Okay? Às vezes o cara é espiritual, o cara tá na igreja, tá servindo. Você percebe pequenas coisas de falta de caráter. Então, para perceber o caráter, é perceber pequenas coisas. Dinheiro errado e ele não devolve. O cara mente pra você, ou mentiu pros pais dele. Isso é caráter. Sim. E isso não muda. Isso não muda. Agora, às vezes o cara ele tem um caráter, mas ele não é esse líder na tua igreja, ele não é tão sério, mas é um cara de super caráter. Isso aconteceu comigo. Entende? E a gente não coloca caráter em ninguém. Agora a gente ajuda as pessoas espiritualmente a se converter. E não... É isso que você tá falando da imagem, né? Você criar uma imagem. Às vezes, o que acontece é criar uma visão da pessoa que não exatamente condiz a realidade. Às vezes, por estar apaixonada, você começa a criar várias coisas. E ele é assim, ele é assado. E às vezes não é. Justamente porque não para pra perceber o caráter. Exato. Caráter primeira coisa, se ele é de Deus pra você ou não, não é a vida espiritual que ele tem agora. Pumba! É o caráter que ele tem. Porque ele pode ser uma pessoa que não tem uma vida espiritual tão ativa agora, mas amanhã ele vai ter, porque Deus, ele transforma o nosso coração. Eu já falei com ela que isso, pra mim... Ela tá tocando nesse assunto, sendo que eu já disse que eu não concordo totalmente, gente. Sim, não tô então dizendo que o cara não tem uma vida espiritual. Não tô dizendo que o cara porque não tem pra mim, se o cara tem uma vida espiritual momento... e caráter bom, pra mim é o melhor. Sim. Tipo assim, eu acho que eu não escolheria uma pessoa que não tem uma vida espiritual, mesmo que ela fale que isso se constrói com o tempo. Não, eu, Doriele... Não consigo me relacionar com um homem que não tenha vida espiritual, entendeu? Não, isso tem que ter. Não tô dizendo que não tem que ter. Tô dizendo que o caráter da pessoa é mais importante no momento do que... Isso, porque mas isso a vida espiritual não deixa de ser importante. Agora, você tem que ver e você não pode achar que você vai mudar ele, você vai mudar a vida espiritual dele, porque isso não vai acontecer. Entende? É deixar isso bem claro, porque às vezes faz sentido na sua cabeça, uma mulher de experiência, além do caráter, mas na adolescência não faz sentido. Que ama o Senhor. Pronto, é isso que eu queria dizer. Não é só ama o Senhor agora... que e a gente depois não sabe, né? E não tem caráter e assim vai. Então, assim, não, você entendeu o que eu tô falando. Será que entendeu? Então, assim, acho que sim, né? Acho que sim.
Então, Eu assim, queria. na nossa maturidade, vamos continuar falando sobre relacionamento. Que tipo de relacionamento? Todo tipo de relacionamento? Não, relacionamento amoroso. Então, vamos lá, dona Adriele, qual que é a próxima parte desse relacionamento amoroso que nós vamos falar? Como me preparar para o namoro? Porque... Eu me preparei, assim... Como você se preparou para o namoro? Pronto. Assim, eu me preparei para o namoro na minha altura, né? Gente, eu aprendi a me relacionar, né, com Deus. Eu me preparei sendo discipulada, né, na minha igreja. Então, assim, eu tinha discipulado, eu era ensinada sobre pureza. Sim. Eu era ensinada sobre Tava aberto a aprender, a palavra de Deus. Sim, então, assim, as pessoas me ajudavam muito. Um ponto aqui que eu gostaria de falar Eu fiz um namoro puro, né? O namoro da corte, que hoje... Sim. Uma coisa que é que muita gente vê o momento de solteira como um tempo perdido. Você não tá namorando, então você tá perdendo tempo em relação às outras pessoas que estão namorando. Mas não necessariamente. Não é isso. O namoro, a solteirice é um tempo de preparação. Então você tem que se preparar. Eu coloquei aqui a pergunta como se fosse uma pessoa que já sabe que tem que se preparar para o namoro. Sim. Mas agora focando aqui um pouquinho de pessoas que não sabem que tem que se preparar para o namoro. A gente não nasce sabendo se relacionar. A gente tem que aprender a se relacionar. E se você nunca namorou, principalmente, ou se você teve namoros que deram errado, e mais de um namoro que deu errado, você tem que ver aonde que você tá errando, mesmo que foi outra pessoa que errou, aonde você tem como melhorar, o que você pode mudar para que o próximo seja diferente, você não cometa os mess erros. Tá me irritando esse barulho. Mas assim, uma coisa não dá pra ver ali, não. Espero que não, gente. Se vocês estiverem ouvindo barulho, a gente não tem como parar, né? Eu vou fechar a porta, ele tá me irritando. Isso, fecha a janela. Então, assim, preparação para o namoro. Então, hoje em dia, na minha época não tinha isso, você tem muita oportunidade de se desenvolver para essa questão que é o namoro. Sim. Então, assim, enquanto você está esperando o teu varão, aquele homem que Deus vai preparar para você, leia livros, né? Converse com pessoas, se aprofunda nas escrituras, busca ter uma vida, uma coisa que a Adriele faz, que eu gosto muito, que na minha época eu não era assim, gente, eu não era tão madura quanto ela é hoje, com a idade que ela tem, né? Então, assim, ela vive, ela realmente vive. Ela se diverte, ela tem as amigas. Gente, eu sou feliz, solteira. E sai, curte. E assim, não vejo ela pelos cantos porque eu não tenho um namorado, porque eu quero um namorado, porque... Não, e ela tem 19 anos. Ela nunca namorou, gente, eu vou falar agora. Ai, que exposição, cara. Ela nunca namorou. E assim, não é porque não teve pretendente. Então, voltando da parte que caiu aqui para o vídeo. Ela nunca namorou, gente. E assim, não foi por falta de ter pretendente. Essa parte gravou. Não gravou nada. Ela já teve alguns pretendentes. Tá bom, e ela gente. Disse, agora não, cara. Ela tem mais experiência do que eu nisso. Eu já tinha namorado. Uma coisa que eu queria falar para as jovens é que nesse momento de se preparar para o namoro, é o que todo mundo escuta, todo mundo já ouviu isso, provavelmente já ouviu isso, que é guarde o seu coração. Mas muita gente não sabe como guardar o coração, porque se você tá falando que tá guardando o seu coração porque tá solteira, mas passa o dia todo falando de menino, passa o dia todo mandando foto de menina pra sua amiga, aí ela curtindo pode tá foto coração, de menino. Mas não tá guardando a língua. Não... Nem o coração. Isso não é guardar o coração. Guardar o coração é você não se focar nisso, você se desenvolver, você passar tempo lendo a palavra, passar menos tempo focado em outras coisas e mais tempo focado em Jesus, em como você pode melhorar, como você pode se preparar. Gente, essa espera, às vezes, faz algumas mulheres sofrerem, né? Algumas meninas sofrerem. Então, você precisa alinhar a tua vida, teus valores. Sim. Ter uma vida, uma confiança. Uma coisa que eu vejo muito na Adriele, assim, ela tem uma confiança de que na hora certa essa pessoa vai chegar. Então, ela não precisa... Na base da fé, gente. Na nossa geração não tem como não ter fé. Ela tem essa confiança que na hora certa a pessoa vai chegar. Sim. E que não adianta você ficar forçando a situação. Não adianta você ficar indo atrás da pessoa. Não adianta. Até porque mulher virtuosa, quem a achará, né, gente? Então fica quietinha que vai te achar. Você é o tesouro que precisa ser encontrado. Então agora é ter fé, orar a Deus, ao Pai Celestial, para que Ele traga aí o teu varão, né, gente? Sim. Mas eu acredito que assim, o que você faz é muito bonito, filha. Eu acho muito bonito. É muito exemplo pra mim, gente, porque eu, quando tinha a idade dela, só queria namorar.
Eu falo, Deus, eu não vou namorar, não? Todo mundo tá namorando, só eu que não? Eu acho que existe muito isso da gente se comparar muito e ficar muito nessa de só eu tô solteira, só eu não namoro, só eu isso, só eu aquilo. Mas sai da posição de vítima. Algo que eu gosto muito, que foi o que minha mãe falou aqui, foi que eu aprendi a dar muito valor no meu tempo solteira. Porque eu tenho convicção de que quando eu casar, eu vou casar pra sempre. E, gente, casar pra sempre? É tipo muito assim, tempo, né? A vida toda com uma pessoa só. Tipo assim, eu não, sinceramente, eu não tenho pressa pra encontrar essa pessoa, porque você vai passar a vida toda com ela, né? Exatamente. Então, tipo assim... Agora, deixa eu falar uma coisa também, que eu acho que é importante falar. Quando a gente falou aqui de encontrar a pessoa, né? Como é que eu sei que o cara é pra mim ou não é? Falamos de caráter, foi a primeira coisa que eu disse, né, gente? Sim. Espero que vocês tenham entendido. O caráter, ele é muito importante. Sim. Agora, tem uma coisa que talvez seja um pouco avançado pra vocês que vão ouvir aqui, mas eu acho que a mãe que ouvir pode... ajudar a filha. Tem coisa que a Adriele sabe mais que eu, paciência, né? Desenvolvido. Lendo livro, assistindo vídeo, ela vai se desenvolvendo. Isso é muito importante. Mas é questão de valores. Sabe, não sei se você já ouviu falar isso, né? Mas saber os seus valores internos. Então, assim, se você não sabe os seus valores internos, o que vai acontecer? Você vai se relacionar com qualquer pessoa. Sim. Agora, se você se conhece, o que isso vai exigir de você? Autoconhecimento. Você vai precisar se conhecer. Eu costumo se conhecer para que você possa funcionar melhor. Sim. Se conhecer para que você possa escolher quem são as pessoas que você quer do seu lado. E começando pelos valores internos de uma pessoa, eu acho que é o alicerce dessa construção. Sim. Então, saber quais são os seus valores. Por exemplo, se o teu valor é honestidade, já falamos disso em relação a caráter. Sim. E a pessoa que você está namorando, ou o carinha que você está gostando, você vê lapsos de desonestidade nessa pessoa, gente, os valores não são iguais. Por exemplo, seus valores são família, né? Você é jovem, não casou ainda, mas igual para a Adriele, o valor da Adriele nitidamente é família. Uhum. Ela ainda não é casada, não tem uma filha, mas o valor dela é família. Ela ama o tempo que nós passamos juntos em casa. Então, assim, ela é uma das pessoas que promove esse tempo na nossa casa. Então, a gente tem aqui nosso tempo perto da lareira, para fazer nada, colocamos aqui, igual a gente tá aqui agora, um tapete no chão, acendemos a lareira, passamos aqui, ó, um do lado do outro, um lendo livro, tá assistindo, mexendo no celular, ou então algum outro aqui, ou a gente conversando, batendo papo, e ela gosta disso. Sim. Na frente da televisão, às vezes a gente senta para assistir televisão junto, a gente senta na mesa para comer, nós duas juntos, então esse é o valor dela. Sim. Então, você imagina ela agora conhecer um rapaz que não se importa com passar o tempo lance com a família. Família. Ele quer passar muito tempo com você, mas com a família dele ele não passa tempo. Não, minha filha, ele vai querer passar mais tempo com você. O homem é assim, não vai se iludindo. Não, mas dá pra... Os homens são diferentes. Ô, gente, ela tá tweetando aqui na minha... Não, é que, né, não vamos ser exagerados. Mas é porque é verdade, às vezes... O homem é um pouquinho diferente da mulher, né? O homem, geralmente, quando ele encontra uma mulher... Eu falo porque eu tenho meu filho. E ele também é família, o valor dele é família, mas ele encontrou uma namorada. O seu filho Davi? Meu filho Derek. Ah, tá. O valor dele não, mas ele, é por exemplo, ele traz a namorada pra ficar aqui com a gente. É verdade. Isso é uma coisa de um homem que tem um valor como família. A gente fica junto. Um homem que não tem um valor como família, ele tava na rua fora. E não tava nem aí, não te falava nada, não tava, sabe? Esse tipo de coisa. É verdade. Uma coisa que também ainda sobre o se preparar, em relação a isso que ela tá falando, o que eu fiz. Mulheres, meninas, mulheres. Eu fiz uma carta... Todo mundo já deve ter escutado sobre isso. Hoje virou até hype, assim. Fazer a carta pra Deus sobre o futuro marido. E algo que eu priorizei na minha carta não foi colocar... Que ele é alto. Foi que eu... Também. Mas não focar tanto só em aparência. É importante, gente, porque a gente tem que pedir pra Deus dar exatamente do jeito que a gente quer. É importante. Mas eu coloquei 3 valores que pra mim são os principais. Valores inegociáveis meus. Ou seja, o que são valores inegociáveis? Que se a outra pessoa não tiver, pra mim, acabou. Não é, por exemplo, um homem que não sabe escrever direito. Vamos supor que tem gente que tem isso como valor negociável. Odeio homem que não sabe escrever direito. Mas se não souber escrever direito, eu deixo passar, entendeu? Eu ensino, né? Eu ajudo. Tipo, pra mim tudo bem, ainda vai. Agora tem coisas pra mim que é totalmente negociáveis. Você quer falar isso? O que é? Quer expor, não? Você acha que ia ser muito... É muito forte? Você que vai estar assistindo. A pessoa que estiver assistindo, se for um pretendente, já tem que saber, filha. O pretendente já vai assistir, se você quiser falar. Uma coisa que foi... Eu queria até pegar pra ler, mas não vou pegar, não. Que foi, pra mim, inegociável, era provedor.
E um homem provedor não é um homem que atualmente é rico. Se for, já falei pra Deus que venha. Com Tinha que riqueza e ser, tudo. olha Deus, fazer o Ai, quê? que pena. Mas é um homem que eu sei que tem o potencial de ficar rico. Por que ele tem o potencial de ficar rico? Porque ele trabalha, porque ele gosta de trabalhar, porque ele gosta de fazer as coisas dele, porque ele gosta de fazer... Sabe, ele gosta, ele tem... Não é aquela coisa que faz só porque tá sendo arrastado. Mesmo que às vezes não goste do trabalho, ele sabe que é necessário, sabe que é a fase, que tem um sonho de ser maior, que tem um sonho de fazer acontecer. Isso... Seu tempo, princesa. Então, pra mim, um homem que não tem esse tipo de coisa, que não tem esse... Não é um que não provedor, tem, né? que não tem essa E aí a análise de gente provedor, vê esse lado acabou. provedor. Gente, assim, como que é identificar um lado provedor quando a pessoa não é casada ainda, né? Então, assim... Foi o que eu disse agora, não foi? Era o que você ia dizer? Não, foi o que eu disse. Não, como você identificar, né? E se a pessoa gosta de estudar, gosta de trabalhar, gosta de... Não, assim, mas tem outras Faz, coisas. Por que exemplo, não é quando sai, preguiçoso. quando sai, né? É aquele cara que gosta de pagar a conta. sim. Então, sim. aí você percebe, o cara é um cara provedor. Com a família também, como ele age com a família, se ele é de comprar, se ele é de ajudar, se ele é de... É um cara provedor. Dentro da casa dele agora, no momento que ele vive. Exato. Ele não precisa pagar as contas, ele não precisa... você sente o coração, sabe? Você sente o jeito. Duda, dá uma batida na porta. Mas tá bom já, o vídeo, né, filha? Já Não fomos. sei. Parou. Tinha só mais... Pronto, era isso, tinha essa daqui. É o qual? Como ter um relacionamento, segunda palavra. É o quê? Como ter um relacionamento, segunda palavra. Então, vamos falar isso aí. Vamos. Fala esse? Quer finalizar? Gente, você que assistiu aqui, nem sei que parte, né, que o vídeo caiu aqui, agora a gente trouxe, nós entramos aqui para finalizar. Mas assim, eu sei que foi muito superficial o que nós falamos, e o objetivo é o quê? Que vocês possam ver aqui a gente batendo um papo, conversando, e que você também tenha a oportunidade aí de conversar na tua casa, no teu lar. Não existe um tabu entre você e a tua mãe, seja homem, seja mulher, né, que está aqui assistindo, você que é mãe e está aqui assistindo, ouça mais teu filho, a tua filha. Não tenha tanto medo dele se relacionar, tem muita mãe, né? Não que tem medo de se relacionar, não acolha, ensina, fala. E é isso, olha, nós estamos aqui para trazer a nossa ideia. Eu sei que foi pouco nossa assunto, opinião. a nossa opinião, mas acho que ficou coisas bem claras aqui sobre caráter e sobre valor. Como é que eu sei que aquela pessoa é para mim ou não? Você primeiro olha o caráter, avalia os valores para você poder tomar a tua decisão. Nunca esqueça disso. E gostou daqui, faz o que, gente? Curta aqui, deixa um comentário. Envia, Porque a gente compartilha. quer fazer isso para você e quando você faz isso, a gente consegue perceber que o que nós estamos fazendo, falando aqui com você é interessante, o YouTube também percebe isso e manda para outras pessoas. E a gente consegue ficar feliz, animado, volta aqui, tira mais um dia pra gente poder gravar, né, no meio de tanto... Adriele trabalha, a Adriele tem o negócio dela já, tá indo agora para fora de Portugal, para o intercâmbio. Eu também trabalho, tenho meu negócio, então a gente precisa tirar um tempo para poder vir aqui gravar esse vídeo para você. Então que você valorize, curtindo aqui, deixando um comentário. Fala tudo, falou e disse. Falei disso? Sim, gente, a gente tá apressada que a casa tá cheirando coxinha. Então. A gente quer comer um coxinha. Beijo, gente. Até a próxima semana.